Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aí no Brasil. Aqui na Espanha já são 19 horas e 49 minutos. No Brasil, 15 horas e 49 minutos. A BTC tá maluca, chegou a bater na máxima de hoje 44.220. Ela, depois de ter rompido essa grande figura triangular, agora a BTC vai partir em direção à nossa aresta superior do nosso retângulo acumulacional aqui no semanal. Mas antes de eu analisar esse retângulo, vamos voltar para a nossa banda de VWAP e perceber como a nossa subcanaleta virtual de alta foi respeitada religiosamente nesse caminho até a aresta superior desse grande... Aqui eu estou no 6 horas, tá, gente? Até a aresta superior desse grande retângulo de movimentação, de acumulação que a BTC desenhou no gráfico semanal, que é o gráfico que eu estou agora. Nesse gráfico semanal, a gente pode perceber uma clara proporcionalidade temporal desse retângulo com os retângulos anteriores. Mas o fato é que agora a gente vai buscar o rompimento da aresta superior, aqui na faixa entre 44 e 45, podendo bater até 46 mil dólares. A gente está meio que desenhando um mini Morobuzu aqui. Se a gente romper com força a aresta superior desse retângulo acumulacional na faixa de 46 mil dólares, o desenho desse candle comprador no semanal, cuja plotagem termina no próximo domingo, de domingo para segunda, deve se transformar num Morobuzu. Lembrando que uma característica a característica principal do Morobuzu é que ele sempre vem com os irmãozinhos, e são justamente os irmãozinhos que vão promover essa pernada aqui impulsiva que vai levar a BTC para o nosso alvo em torno de 80 mil dólares, que vai ser a estocada final dessa grande onda 3 no semanal. E é muito provável que, se essa pernada ficar mais obtusa, a gente vai bater 80. Se ficar mais aberta, a gente vai alcançar algo em torno de 100 mil dólares. Gente, essa guerra russo-ucraniana está turbinando sim a movimentação da BTC. Depois de um mês de conflito, hoje, dia 24 de março, completa um mês desse conflito, tá claro para todo mundo, só não vê quem não quer, que as razões da Rússia não têm muito a ver com a Ucrânia em si. E o que o Putin está promovendo é uma reorganização das forças geopolíticas do planeta. Ele deu um reset no mundo financeiro internacional. O Putin, na verdade, com essa invasão russa sobre a Ucrânia, ele está declarando uma guerra financeira contra os Estados Unidos. Nitidamente, os arranjos que o Putin está fazendo com China, com a Arábia Saudita, empurrando o Joe Biden a tentar se recomunicar com o Irã e a própria Venezuela em busca de petróleo, já que esse embargo acabou cortando do mercado 1/4 do fornecimento de óleo e gás do planeta. O fato é que o Putin, na verdade, depois de um mês de conflito, só não vê quem não quer. Ele está travando uma guerra geopolítica financeira contra os Estados Unidos. E eu ouso afirmar que o maior perdedor dessa guerra até agora é o dólar norte-americano, já que o Federal Reserve ele está entre a cruz e a espada. Eu estou lendo um artigo aqui muito interessante, em que esse articulista ele dá conta de que os Estados Unidos eles viveram uma crise de hiperinflação muito semelhante a essa no final da década de 1970, em que o então presidente do Federal Reserve, em 1979, o Volcker, ele aumentou as taxas de juros básicas dos Estados Unidos da América para algo em torno de 20%. Mas o próprio Volcker, antes de morrer em 2016, ele tinha escrito um livro dizendo que hoje ele não poderia promover o aumento das taxas de juros que ele protagonizou no final da década de 1970, justamente porque hoje o tamanho da dívida pública norte-americana inviabilizaria um aumento brutal, como aquele aumento protagonizado no final da década de 1970. O Volcker, com as palavras dele antes de morrer em 2016, lembrando que o Volcker foi o então
presidente do Federal Reserve, nessa mega crise de hiperinflação que os Estados Unidos viveram no final da década de 70, ele escreveu: se deixarmos nossa dívida pública crescer, as taxas de juros em se normalizando, ou seja, indo para um patamar de saída dessa faixa de juro real negativo, voltando para um leve juros real positivo, a carga de juros por si só sufocaria o nosso orçamento norte-americano e espremeria outros gastos essenciais. Em outras palavras, com uma dívida pública superando 31 trilhões de dólares, um aumento brutal das taxas de juros nos Estados Unidos, da taxa básica de juros nos Estados Unidos, deixaria o orçamento norte-americano completamente inviabilizado para investimentos em infraestrutura, por exemplo. Ou seja, o cenário para o Federal Reserve de hoje, de 2022, é bizarro. Esse discurso hawkish do Jerome Powell vai mudando a cada reunião do Fed. A inflação vai ficando como o novo normal nos Estados Unidos. Infelizmente, os Estados Unidos não têm mais poder de fogo para combater a inflação como ele tinha no final da década de 1970. Os Estados Unidos vão começando o próprio discurso do Powell, do Jerome Powell, vai começando a incutir dentro da cabeça das lideranças norte-americanas que não há outra opção a não ser transformar esse fenômeno hiperinflacionário dos Estados Unidos no novo normal. É bizarro que os americanos estejam vivendo uma inflação de quase 2 dígitos ao ano, mas isso vai levar a BTC rapidamente para o nosso alvo em torno de $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027, e de forma muito acelerada e consistente para o nosso alvo em torno de 80 a 100 mil dólares, que vai ser essa estocada final da onda 3 aqui no semanal. Os Cavaleiros do Apocalipse, que propalavam com uma certeza quase profética de que haveria um inverno cripto, não conseguem explicar agora como que o sujeito que vendeu a BTC a 36 a 37 mil dólares voltaria agora para o mundo cripto com a BTC a 44 mil dólares. Algumas altcoins já meio que dobraram de valor praticamente, e eu avisei e alertei aqui no canal no sentido de que não havia nenhum inverno cripto chegando e que eu conheço os padrões comportamentais da BTC. A gente testou de uma maneira muito clara as lowers dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica. Eu alertei aqui no canal que o desembarque do mundo cripto era uma verdadeira insanidade. Muita gente fez chacota, muita gente, seguidores meus com patrimônio relevante, desembarcaram do mundo cripto, acreditando na cantilena de Cavaleiros do Apocalipse, e agora estão retornando de forma até meio dramática, né? Perdendo algo em torno de 20, 30, alguns perderam até 100% alguns perderam, 50% do patrimônio cripto. Por exemplo, eu tenho seguidores que desembarcaram de altcoins que já valorizaram mais de 100% desde desse mini crash aqui que a gente viveu testando as lowers, e acabaram retornando para o mundo cripto com menos de 50% das altcoins que eles ostentavam antes desse desembarque, agora reembarque. E eu alerto que esse procedimento deletério de desembarque e reembarque causa seríssimos prejuízos em termos de patrimônio cripto, e fica esse registro, gente, de que muito para alguns seguidores meus que entraram no mundo cripto agora, não conhecem a violência da volatilidade do mundo cripto e acabam caindo na cantilena de analistas que tentam plotar a análise gráfica fria e de forma seca, sem aquele grão de sal,
Porque a análise técnica do mercado financeiro tradicional, quando plotada no mundo cripto, tem que ter tem que ser interpretada com granosalhos, com aquele grãozinho de sal, justamente porque é um mercado altamente alavancado, sem regulamentação em boa parte das jurisdições, e só quem está no mundo cripto há pelo menos 3 ciclos, como eu estou. Eu tô no mundo cripto desde o ciclo de 2013. Vamos lá, vou fazer uma viagem no tempo para 2013. Eu vivi já, na verdade eu presenciei 3 halvings, que foi o halving de maio de 2012, que gerou a corrida de touros de 2013, 2014. Quando eu entrei no mundo cripto em 2013, a gente tinha acabado de vivenciar o halving de maio de 2012 e que gerou essa corrida de touros aqui. Eu vivi o halving de maio de 2016, que proporcionou essa corrida de touros aqui de 2017 e 2018. E eu presenciei o halving de maio de 2020, no auge da pandemia, que está proporcionando essa corrida de touros de 2021, que vai se arrastar até o final de 2022, podendo até avançar um pouco em direção a 2023. Gente, quem não pegou ciclos inteiros da BTC, no meu caso eu peguei o ciclo de 2013, o ciclo de 2017 e agora esse ciclo 2021-2022, não consegue entender na sua completude o tamanho da violência e da volatilidade desse mercado. E eu avisei e reiterei aqui no canal o perigo do desembarque do mundo cripto diante do cenário apocalíptico que estava se desdobrando. E agora eu vejo seguidores meus retornando ao mundo cripto com seríssimos prejuízos em termos de patrimônio cripto, com menos da metade das altcoins que eles ostentavam quando desembarcaram nesse crash desesperado aqui, em que alguns cavaleiros do apocalipse vendiam a certeza de um inverno cripto que não veio, e agora a gente vê a Bloomberg dizendo que BTC é refúgio, que altcoins são refúgio, e diante dessa reescrita do sistema financeiro internacional, infelizmente, alguns acabam de forma assodada promovendo esse procedimento deletério de desembarque e reembarque e acabam perdendo boa parte do patrimônio cripto de forma desnecessária. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Segue essa análise da BTC, que vai caminhando de forma resiliente em direção ao nosso alvo, em torno de $1 milhão, o que vai acontecer entre 2026 e 2027, e caminha de forma acelerada em direção ao nosso target aqui, que é a estocada final da onda 3 no semanal. No diário, a BTC ficou bonita, abriu uma boca de jacaré bonita aqui na projeção da nuvem de Shimoku, na projeção de 26 períodos, rompeu com força e promoveu uma explosão ascendente dessa grande cunha triangular, fazendo as 3 linhas do canal de Keltner emborcarem, cruzarem de baixo para cima contra a nuvem de Shimoku. Lembrando que a última vez que ela fez isso, ela catapultou de 35 em direção a 69 mil. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.